Tempozinho, 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 tempozinho. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. E como nós fazemos todas as semanas, ou melhor, todos os dias, a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E como eu sempre digo, irmãos, o nosso objetivo é trazer para nós conhecimento da palavra de Deus. E a gente só obtém o conhecimento da palavra do Senhor quando nós buscamos a Ele. Quando nós buscamos em ler a palavra do Senhor nosso Pai. Eu sempre digo que a cada dia que a gente pega a Bíblia para podermos meditar, a gente está trazendo para nossas vidas algo muito bom, que é obter o conhecimento da palavra do Senhor. É tão maravilhoso quando a gente vê pregadores pregar a palavra, né, e citando versículos, citando tantas passagens bíblicas. Ou será que ele conseguiu tudo isso, né, sem ler a Bíblia? Não. Para nós podermos ter este conhecimento, nós temos que nos aprofundar na palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Eu acho que já deu tempo aí dos irmãos chegarem, né? Já quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar, sobre a tua família. E aquilo, hoje à noite teremos a nossa live com o pastor Adão, né, no horário das 20 horas, onde nós estaremos aqui cultuando, né, adorando o nome do Senhor, e isso é maravilhoso, né? Eu aqui em São Gonçalo, meu pai na cidade de Campos, né, e você aí na sua cidade, né? Por mais longe que seja a tua cidade, né, nós estamos aqui reunidos para poder falar da grandeza do Senhor nosso Pai. Né, a gente vê aí que a internet, né, ela traz para nós muitas facilidades para nós podermos estar divulgando o Evangelho do Senhor, e a gente tem que aproveitar enquanto é tempo, enquanto nós temos esta oportunidade. A leitura que nós vamos ler hoje, segundo Coríntios 4, nós estaremos lendo hoje um total de 18 versículos, e como eu sempre digo, não estarei aqui pregando, né? Mas a gente vai fazer um comentário, né? A gente vai fazer um comentário sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu sou o teu irmão Amarildo Domingos, e nós estamos aqui neste canal Tempos Rio para poder divulgar o Evangelho, para poder levar a palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu neste canal, olha, não perca tempo, se inscreva neste canal. Você que está passando por agora, né, se inscreva, né? Deixa o seu like também, que ajuda bastante o canal Tempos Rio. Então vamos agora, irmãos, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tudo certinho. Então vamos lá. 2 Coríntios 4 e verso 1. O primeiro tópico é: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Amém?
Então vamos lá agora a leitura da palavra do Senhor. Segundo os Coríntios 4 e verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Verso 4, nos quais o Deus, preste atenção aí nesse Deus aí, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 5. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmo somos vossos servos por amor de Jesus. Verso 6. Porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimados. Verso 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruídos. Verso 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Verso 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verso 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós há vida. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15.
porque tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que é o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contraposta às invisível. Segundo os Coríntios 4 e verso 16, que diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18 e final. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se vê são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. Lemos aí, segundo os Coríntios 4, um total de 18 versículos. E eu quero rapidamente trazer aqui para nosso conhecimento, um pouquinho, vamos comentar um pouquinho esta palavra sobre Jesus Cristo é o único assunto do ministério do apóstolo Paulo. Irmãos, a gente compreende muito bem que o apóstolo Paulo, ele fala nesta passagem bíblica a respeito das pessoas que não entendem, que não compreendem, ou muitas das vezes não querem crer na palavra de Deus. E ele atribui a este efeito a atuação, quando eu pedi para vocês observar no verso 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século. Você observa aí que este Deus aí é um Deus minúsculo, que não está referindo ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo, ele coloca dizendo que os deus desta era, que é o inimigo, ele está bloqueando, fazendo de uma maneira para que a pessoa não venha entender o que quer dizer a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a gente vê hoje em dia quantas perseguições contra o evangelho, quantas perseguições, por aquele pregador ou por aquela pregadora que fala a verdade. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele sabia que ele poderia trazer ótimos frutos para o reino do Senhor nosso Deus. Mas como ele dirigia esta carta exatamente para os irmãos de Corinto, porque a igreja de Corinto, os pastores de Corinto, eles já estavam mudando ali a questão
da palavra. Mas como assim? Os nossos dias atuais. Você pode observar que aquela igreja que prega a verdade, que prega a palavra, não estou falando de doutrina, não estou falando de coisas que muitas das vezes tem pessoas que se apegam muito. A palavra do Senhor, ela é o nosso ensinamento. Porque quando a gente fala, né, de uma igreja mais rígida, as pessoas já mudam logo para a doutrina. Ah, não, é o costume da igreja. Ah, é a doutrina da igreja. Não, eu estou falando de pregar a verdade, de pregar a palavra, o que vai para o céu, o que faz você ir para o céu e o que faz você ir para o inferno. E o apóstolo Paulo, ele coloca para nós, no verso 2, que diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo, ele coloca é que ele era o mensageiro, ele levava a palavra do Senhor. Mas estava complicado. Estava complicado para o apóstolo Paulo estar levando a palavra, levando o evangelho, porque o Deus deste século, Satanás, estava cegando, estava, vamos dizer no modo mais claro, tampando os ouvidos dos incrédulos para que eles não viessem ouvir e nem acreditar naquilo que o apóstolo Paulo ele pregava. Mas como a gente sabe que o apóstolo Paulo ele pregava não por ele, né, mas ele pregava pelo Espírito Santo de Deus. Como todos vocês sabem, que o apóstolo Paulo ele era um perseguidor, né? Era um perseguidor do povo de Deus. E agora nós já estamos contando aqui uma história do apóstolo Paulo, aonde ele já está aqui numa posição, né, vamos dizer assim, como já perseguido, porque ele pregava o evangelho, ele pregava a palavra do Senhor nosso Deus. E vamos lá. E aí ele continua, né, falando aqui sobre as situações que acontecem na vida daquele que persevera diante de Deus, que diz assim, no verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece na vida do ser humano quando ele começa a ser perseguido? A primeira coisa que vem na mente do ser humano é: eu estou sendo perseguido por isso e por isso, então eu vou deixar de fazer isso. Você observa que Paulo, ele estava em uma situação que ele queria levar, ele estava levando o evangelho genuíno, né, que muitos hoje em dia deixam de pregar este evangelho genuíno, porque este evangelho genuíno da palavra do Senhor, muitos não aceitam. E aqueles que pregam, eles deixam de pregar, porque se deixar na facilidade do evangelho, um evangelho fácil, sabe? Aquele evangelho que não tem nada a ver, que tudo pode, aí a igreja enche, né? Aí a igreja fica superlotada. Aí o povo vai, não, meu culto preferido é o culto na igreja de fulano de tal, porque lá a gente pode ficar à vontade. O apóstolo Paulo, ele adverte exatamente para isso. Em tudo, meus irmãos, nós somos atribulados,
mas só que não angustiado. As atribulações da nossa vida acontecem por causa do Evangelho e também por não a causa do Evangelho. Você pode estar vivendo uma vida atribulada por escolha própria sua. Eu posso viver uma vida atribulado por uma escolha minha. E a partir do momento em que eu escolho ter esta vida atribulada, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou me angustiar daquela situação. E o apóstolo Paulo, ele diz, perplexo, mas não desanimado. É claro que acontece tantas coisas na nossa vida que a gente fica estarrecido, né? A gente fica assustado. A gente fica assustado com a situação, mas nós não devemos desanimar diante de tudo isso que venha acontecer contra a nossa vida com os nossos propósitos. E aí ele fala, perseguidos, mas não desamparados. Quando nós somos perseguidos por algo que nós estamos exatamente fazendo conforme a palavra, o Evangelho nos coloca, quando a perseguição vem contra as nossas vidas, o apóstolo Paulo, ele coloca, nós nunca estamos desamparados. Muitas das vezes o mundo pode se revoltar contra você, mas o Senhor, nosso Pai, ele está sempre do nosso lado para nos encorajar e para nos dar força também nesta peleja. E aí vem, abatidos, mas não destruído. Há uma oportunidade para nós surgirmos ali novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então observa a situação que Paulo ele colocava. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, para nós não prolongarmos mais aqui, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você consegue compreender esta situação? O apóstolo Paulo, ele coloca, porém, esta leve e momentânea tribulação está produzindo uma glória na nossa vida que os sofrimentos nesta terra não são capazes de superar essa glória muito excelente sobre cada um de nós. Então, meu amado, muitas das vezes as atribulações do dia a dia, né, têm se tornado muito grande contra você, mas pensa na glória muito excelente que está para acontecer na nossa vida. A palavra do Senhor, ela já diz, né? No mundo tereis aflições. A gente já sabe que nós vamos ter aflições. A gente já sabe que vamos sofrer perseguições, ou hoje ou amanhã, mas isso vai acontecer. É cumprimento da palavra do Senhor. Então vamos deixar, irmãos, de pregar um evangelho de mar de rosas, né? Vamos deixar de pregar um evangelho que ser crente você não passa luta, ser crente você não tem problema. Não, vamos pregar o evangelho. O evangelho que Paulo, ele queria restabelecer novamente na igreja de Corinto, aonde estava passando por tantas mudanças. E eu quero finalizar hoje
segunda-feira, nesta tarde, no verso 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Então preste atenção. Muitas das vezes, as nossas lutas do dia a dia, né? Não deixa entrar na tua mente que isso vai ser eterno, não. Não deixa entrar no teu coração que os teus problemas, as tuas situações que você tem enfrentado, vai ser eterna na tua vida, não. Eu quero que você se apegue não às suas atribulações do seu dia a dia, mas eu quero que você se apegue a isso aqui, ó, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, como eu já falei, a glória que tudo que nós estaremos no meio dessa tribulação, nós estaremos produzindo esta glória na nossa vida, que o sofrimento jamais vai superar a nossa alegria sobre essa glória muito excelente. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, que esta palavra ela possa falar ao teu coração. Que esta palavra ela possa trazer para o teu coração um despertamento espiritual. Amém? Evangelho fácil tem bastante. Pregadores que vai levantar o teu ego lá em cima tem bastante. É só rodar a internet aí, o YouTube, aí você vai achar mensagem do jeito que você quer. Mas aí agora eu te pergunto, e a mensagem genuína? Aquela que traz para mim, para você, para minha querida esposa que está aqui, meu filho que está ali no quarto, Adriele que está no trabalho, o evangelho que nos traz força no meio das nossas fraquezas, a gente passando luta, a gente passando problema, mas a gente coloca a nossa mente e fala, não, tem uma glória muito excelente reservada para mim, que o meu sofrimento, a minha tribulação não vai superar. É isso que o Senhor Ele quer, meus amados, para cada um de nós nesta tarde. Neste início de semana, que o Senhor Ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E eu já quero lembrar a todos que hoje, às 20 horas, Pastor Adão, nós estaremos aqui na nossa live, aqui no canal Tempo Zio. Compartilhe, convide aí os teus amigos, convide todo mundo aí para estar fazendo parte desta live hoje, segunda-feira, como acontece, né? Todas as segundas-feiras, no horário das 20 horas. Das 20 horas, né, até o horário das 21 horas, nós estamos aqui apresentando a nossa live em família, ou o nosso culto em família. Amém? Então, meus amados, eu quero fazer um minuto de oração. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a nossa live, né? Como eu sempre falo, não vamos deixar um dia, né? O Senhor me dando força, o Senhor me dando graça, né? Permitindo Ele na minha vida, nós vamos estar aqui lendo um capítulo da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Então vamos fazer um minuto de oração. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai.
pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Eu te apresento agora, Pai, cada irmão, cada irmã que escreveram aqui os seus comentários, que fizeram os seus pedidos de oração. Eu te apresento agora, Pai, os aniversariantes, a todos que fizeram aniversário, Pai, nesta semana passada, que estarão fazendo nesta semana, no dia de hoje. Eu peço a Ti, Pai, coloque as Tuas mãos, cubra, Senhor, com Teu sangue. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Seja, Senhor, sobre este lar, sobre esta família. Derrama a Tua bênção sobre o meu lar, Pai, sobre a minha família, me dando graça, me dando força, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha restabelecer, Senhor, o coração de cada irmão, esta pessoa que devido às lutas, devido aos problemas, abandonaram o Teu caminho, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, coloque as Tuas mãos poderosas, dê força, Senhor, para este irmão que se encontra fraco espiritualmente, esta irmã que se encontra fraca espiritualmente, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu milagre, Pai, em Teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai, Ele possa falar cada vez mais no teu coração. Você que escreveu aí a sua mensagem, que Deus abençoe. Como eu sempre digo, né? Cada comentário que você coloca também ajuda o canal Tempo Zil. Deus abençoe a todos vocês aí que desejaram aí uma ótima semana. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, o teu lar e também a tua família, tá bom? Então, meus amados, lembrando que logo mais, às 20 horas, né, nós estaremos aqui na nossa live em família. Todos vocês são os nossos convidados para estarem conosco hoje, segunda-feira, dia 25, né? Dia 25, lembrando que na outra segunda-feira já é dia 1º, né? 1º de agosto, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe e até logo mais no horário das 20 horas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal Tempo Zil, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.